Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra foi desenvolvido por um holandês chamado Dijkstra em 1956 e publicado em 59. Ele soluciona o problema do caminho mais curto em um grafo com arestas de pesos não negativos. É importante que as arestas tenham pesos não negativos, porque se tiverem pesos negativos, é necessário empregar um outro algoritmo. Então, esse algoritmo, dado um vértice, é capaz de achar um caminho de custo mínimo até qualquer outro vértice do grafo. E ele tem muitas aplicações práticas. Um exemplo clássico seria se uma pessoa deseja sair de uma cidade e chegar até outra, tendo à sua disposição diferentes estradas, com diferentes comprimentos. Nesse caso, o comprimento de cada estrada seria o peso da aresta. Então, o algoritmo seria capaz de achar o trajeto mínimo que essa pessoa poderia percorrer. Então, vamos exemplificar como que o algoritmo faz isso, como ele soluciona o problema. Então, considere esse grafo aqui com vértices A, B, C, D e E. Então, no início, nós vamos considerar que nenhum vértice foi visitado ainda, então os não visitados são A, B, C, D e E. E nós queremos calcular a menor distância de A até todos os outros vértices. Então, nós vamos dizer que inicialmente a distância de A até o próprio A é zero. E a distância de A até os outros todos é infinito. E à medida que o algoritmo vai acontecendo, a gente vai diminuindo essas distâncias gradativamente à medida que nós encontramos novas distâncias. Então, o primeiro vértice que a gente vai usar é o próprio A. As distâncias de A até os seus vizinhos não visitados, que são o B e o C, são 5 e 3. Então, a distância até o B é 5. Essa distância é menor do que a distância que tínhamos antes? Sim, porque a que tínhamos antes é infinito. 5 é menor que infinito. Então, nós atualizamos essa distância aqui de infinito para 5. E a mesma coisa acontece com o C. A distância do A até o C é 3. Essa distância é menor do que a anterior, que era infinito? Sim. Então, nós atualizamos, as novas distâncias viram 5 e 3. E o vértice a partir do qual nós chegamos aqui, no B e no C, o vértice imediatamente anterior era o A. Perfeito. Então, nós atualizamos isso aí. Agora, nessa lista aqui de distâncias, nós pegamos a menor. A menor distância é C. A menor distância é a do vértice C. Então, nós vamos partir dele. Nós consideramos agora que o vértice A já foi visitado. Então, nós já marcamos ele como feito e vamos para o vértice C. Quem são os vizinhos não visitados de C? São apenas o E, porque o A já foi visitado. Então, qual seria a distância que a gente vai colocar no E aqui? Do A até o E. Bem, essa distância seria a distância do E até o C, que é 7, mais a distância que a gente já tinha do C aqui antes, que pela tabela é 3. Então, 3 mais 7 é 10. Essa distância 10 é menor do que o que a gente já tinha antes? Sim, porque o que a gente tinha antes era infinito. Então, como 10 é menor do que infinito, a gente atualiza. E a gente chegou no E por meio do C. Beleza, não tem outro vizinho, então está feito. Então, C foi visitado. Agora, qual é a menor distância entre as que sobraram? 5, infinito ou 10? É 5. Então, agora a gente vai para o B. Os vizinhos não visitados de B, quem são? São o D e o E. Então, veja bem, vamos tentar atualizar aqui a distância do D. A distância até o D seria esse 1, que é a aresta que liga o B até o D, mais a distância que a gente já tinha para chegar em B, que pela tabela era 5. Então, 5 mais 1, 6. Essa distância é menor do que o D já tinha antes, que era infinito? Sim, 6 é menor que infinito. Então, a gente atualiza o D. Além disso, a distância do B até o E é 15. Então, eu poderia tentar atualizar o E com esse 15, mais a distância que eu tinha do A até o B, que era 5. Só que 15 mais 5 é 20. E 20 não é menor do que a distância que a gente tinha antes. Então, eu não vou atualizar. Eu vou deixar do jeito que está. Ok, agora o B foi visitado. Agora, qual é a menor distância que sobrou? 6 ou 10? É o 6. Então, vamos ver quem são os vizinhos não visitados do D. Os vizinhos não visitados do D, aqui todos estão amarelos, exceto o E, né? Então, a distância do D até o E é 11. Então, eu tentaria atualizar o E com 11 mais o que eu já tinha no D, que é 6. Daria 17.
mas 17 não é menor do que 10. Então, eu não atualizo, eu deixo do jeito que está. Então, o D agora já foi visitado. O D já foi visitado. E por fim, só sobrou o E. Quem são os vizinhos não visitados do E? Ninguém. Então, o E também está visitado. Então, desse modo, nós achamos a menor distância do A até todos os outros, olha. Até o B é 5, até o C é 3, até o D é 6, até o E é 10. E é possível saber o caminho também. Porque, por exemplo, se eu quero chegar no E, o vértice que vem imediatamente antes do E nesse caminho é o C. E quem que vem imediatamente antes do C? É o A. Então, o caminho seria ACE. ACE, para ter o caminho mínimo até o E. Então, esse algoritmo está resumido aqui. Inicialmente, a distância do vértice inicial até o próprio vértice inicial é zero, e a distância do vértice inicial até todos os outros é infinito. E a gente repete o seguinte procedimento. A gente pega o vértice não visitado com a menor distância até o vértice inicial. A partir dele, olha todos os seus vizinhos não visitados e vamos atualizar as distâncias. Eu vou calcular a distância de cada vizinho não visitado até o vértice inicial. Se a distância calculada for menor do que a gente já tinha, então a gente atualiza. Se não, a gente mantém. E se a gente atualizar a distância, a gente atualiza também o vértice anterior. E aí, quando terminar isso, você pega esse vértice que você estava usando e adiciona a lista dos vértices já visitados, até visitar todos. Com essa ideia de algoritmo, nós implementamos aqui o código em Python, né? Inicialmente, todas as distâncias são infinitas, aqui, ó, inf, exceto a distância do próprio nó, que é zero. E aqui a gente fez um loop. Enquanto ainda tiver não visitados, ou seja, enquanto o tamanho do vetor dos não visitados for maior do que zero, então o nó que a gente vai pegar é aquele que tem a distância mínima, tá aqui essa funçãozinha para extrair a distância mínima. E aí, aqui embaixo, a gente tem a gente percorre todos os vizinhos não visitados dele. E se a distância calculada for menor do que a distância anterior, a gente atualiza. Tá? Se a gente for analisar a complexidade desse algoritmo, considere que eu tenho V vértices e E arestas. Então, o que que acontece? Inicialmente, se você voltar aqui, a gente armazena os V vértices nesse vetor aqui, de não visitados, que eu chamei de unvisited. E a cada vez que eu vou passando por um vértice, eu tenho que olhar para essa lista aqui dos não visitados e procurar o elemento com distância mínima. Só que para eu fazer uma busca linear num vetor de tamanho V, ou vetor de tamanho no máximo V, a complexidade seria O de V, porque é linear. E se eu vou fazer isso para todos os nós, então seria V vezes V, O de V ao quadrado. Além disso, aqui embaixo, perceba que eu estou passando por todas as arestas do meu grafo, porque para cada vértice eu olho os vizinhos dele não visitados. Então, na verdade, eu estou passando por todas as arestas do meu grafo e eu teria aqui uma complexidade O de E, sendo que E é a quantidade de arestas. Só que num grafo assim, a quantidade de arestas é no máximo V vezes V menos 1 sobre 2, que é uma quantidade quadrática. Portanto, eu posso resumir isso de O de V ao quadrado mais E como simplesmente O de V ao quadrado. Isso pode representar um problema, né? Porque se eu tiver um grafo com muitos vértices e tiver uma complexidade que cresce com V quadrado, isso pode demorar muito tempo. A boa notícia é que tem uma outra implementação que usa pilha de prioridade. Então, como eu escrevi aqui, é possível melhorar a complexidade usando uma pilha de prioridade. Porque se eu armazeno os meus vetores, os meus vértices não visitados, numa pilha de prioridade, que pode ser implementada com a árvore binária, uma coisa assim, o tempo de busca não é mais O de V, mas O de log V. Então, nesse caso, se eu vou fazer isso para todos os vértices, eu teria uma complexidade V vezes log de V. E, além disso,
o que que acontece? Quando eu uso essa pilha de prioridade, então no início eu coloco todos os vértices aqui nessa pilha, e aí cada vez que eu encontro uma distância menor, uma distância calculada menor do que a que eu tinha antes, eu faço uma operação de diminuir a prioridade, decrease priority. Então, nesse caso, nós vamos ter que a complexidade do novo algoritmo seria V vezes log de V, que é a parte que a gente tinha em cima, mais E vezes log de V. A gente pode colocar o log de V em evidência, e aí a gente tem essa situação aqui, E mais V log de V. Só que para implementar o algoritmo exatamente do jeito que está aqui nesse pseudocódigo, tem algumas dificuldades. Por exemplo, em Python, a gente até tem uma estrutura de pilha de prioridade pronta, mas ela não tem essa função decrease priority. Ela não é uma função tão trivial de implementar. Então, a gente pode fazer umas alternativas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Duas coisas. Em vez de inicializar a pilha de prioridade com todos os nós, é possível inicializar apenas com um nó fonte. E aí, nesse caso, a operação decrease key seria trocada por add with priority, caso o nó ainda não esteja na pilha. E essa função decrease key a gente não precisa usar obrigatoriamente. O que a gente pode fazer é, em vez de modificar a prioridade de um elemento, a gente simplesmente coloca o elemento de novo na pilha, só que com a nova prioridade. Então, você vai ter cópias daquele elemento com a nova prioridade. E aí, quando você for extrair, você só extrai a cópia que tem a menor distância. Então, você foge disso. Você está fazendo uma alternativa de não precisar mudar a prioridade. Você simplesmente fica colocando novas cópias com prioridade menor e na hora de tirar, você apenas tira a versão daquele nó, né, que tem a menor que tem a maior prioridade. Uhum. Então, como eu falei, os elementos podem ser inseridos diversas vezes na pilha. Esse pseudocódigo aqui é do artigo que nos deu essa ideia. Então, em vez de fazer esse decrease key, a gente vai inserindo várias vezes o elemento com novas prioridades. E aqui está a nossa implementação desse código. Então, de acordo com o artigo, nesse caso, a complexidade seria odd E vezes log V. A gente fez aqui alguns testes e é interessante ver que, sem a pilha de prioridade, quando a quantidade de nós aumenta muito, esse tempo vai aumentando muito, até que a gente colocou aqui, ó, 100 mil nós, e aí o tempo foi 270 segundos. Entretanto, com a pilha de prioridade, o aumento na quantidade de nós praticamente não teve um impacto aí, porque a complexidade logo de ver, nós acreditamos que fez com que o tempo não fosse alterado. Então, essas são algumas considerações aqui sobre o algoritmo de Dijkstra, que possui muitas aplicações. Nós fizemos aqui uma comparação da implementação dele com pilha de prioridade e sem pilha de prioridade. Aqui algumas referências que nós usamos e aqui alguns links úteis. Outros links úteis podem ser encontrados no código também, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.